pandemia. Assim como a Márcia falou no começo, muita gente está estudando e está pesquisando. A Demanda é um desses institutos. Nós convidamos muita gente, né? E o que deu para encaixar, temos aí. E o Ricardo vai, então, estar aí com a voz. Abrir meu microfone aqui. Luzia, então, vê se eu consigo compartilhar direitinho aqui antes de eu me apresentar. Tá bom. Vamos lá. Pronto, compartilhei aqui. Tá todo mundo vendo? Tá sim. Você só tem que colocar no modo apresentação. Clica embaixo para abrir toda a tua tela. Sim. Está aberta inteira. Então tá bom. Isso, Posso agora começar? Pode começar. Tá bom. Bom, gente, obrigado por esse convite, pela oportunidade, obrigado à SBPM e também obrigado pela presença de vocês todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Se alguém não estiver ouvindo bem, levanta a mão, abre o microfone, reclama, que a gente dá um jeito de melhorar. Antes de começar, eu não consigo evitar, vou fazer aqui um comentário do meu orgulho em relação ao que a Márcia acabou de apresentar. Eu tenho um orgulho triplo por esse trabalho que o Ibope está fazendo. Primeiro como brasileiro, depois como pesquisador e ainda como ex-Ibope, porque eu me formei lá, eu estive lá de 2002 a 2011 e realmente enfim, é uma satisfação enorme ver o que o Ibope está fazendo pela sociedade nesse momento que a gente precisa tanto. E aí, começando aqui a minha agenda, a gente lá na Demanda também está procurando entender melhor, compartilhar informações, dividir conhecimento a respeito dos impactos da pandemia no Brasil. Eu até agora, nesses últimos minutos, ocultei uma tela aqui, porque eu ia explicar, a Márcia me fez ganhar 5 minutinhos, porque eu ia explicar que a nossa pesquisa, por ser online, tem algumas distorções, então ela não pode ser considerada como representativa da população brasileira e tal. Isso a Márcia já falou por mim. Então, nós fizemos 1.045 entrevistas online, questionário mais ou menos de 15 minutos, e aí com 4 dias de campo. Já está um pouquinho distante, a gente sabe que semana a semana são muitas novidades, está chegando já o momento da nossa terceira onda, porque por enquanto fizemos em março, em abril, e agora está chegando o momento então da gente atualizar. E o foco da nossa pesquisa, o recorte da nossa pesquisa é entender um pouco mais em profundidade como é que a comunicação reverbera nas pessoas, na sociedade, quais são os efeitos da cobertura no que diz respeito às preocupações das pessoas, a como elas se sentem informadas, se já existe ou não um nível de saturação. A gente caminha um pouco nessa linha dentro daquele contexto do que a Márcia já disse, de que cada instituto tem um olhar, cada um faz um recorte. E a gente acha que é super importante entender como é que as pessoas estão absorvendo essas mensagens, porque isso diz respeito às estratégias de marcas que estão aí com ações na rua, diz respeito até à própria cobertura da imprensa e suas pautas, e até a abordagem das organizações sociais, enfim, de todas as organizações da sociedade civil. E outro comentário importante ainda nesse apanhado geral de introdução, a gente procurou não fazer nenhuma pergunta que estimulasse de uma forma mais direta as pessoas a falarem sobre política e seus respectivos posicionamentos. Está todo mundo muito impregnado das próprias convicções políticas e com o Covid, sabemos, não é diferente. Então, o que a gente tentou? Passar ao largo dessas questões para não estimular ainda mais que as pessoas carregassem nas suas respostas as preferências ou as rejeições que elas têm em relação ao espectro político com o qual se identificam.
Claro que isso é super importante e tem gente fazendo muito bem feito, então a gente optou por procurar preservar as respostas em relação a isso. Não é 100% garantido, claro, porque até o tema da pandemia já está naturalmente muito impregnado, mas a gente não quis reforçar esses estímulos para tentar captar o que houvesse de mais genuíno na posição das pessoas e na opinião delas. Bom, então agora sim, está dividido em 3 blocos. Esse é o primeiro bloco, nível de informação e proximidade da doença. Em síntese, contaminar alguém segue sendo mais preocupante do que ser contaminado, a gente observou isso nas 2 ondas. A cobertura da imprensa, até o momento do nosso campo, tinha sim o aval da sociedade, não havia sinais de saturação, de que já devesse ser uma agenda superada, que as pessoas estavam cansadas de ouvir o tema, e a impressão é de que o pior ainda estava por vir naquele momento. A doença chegou perto das pessoas, é o amigo, é o vizinho que está se infectando e morrendo. E saúde e economia seguem juntas como preocupações mais latentes. E em relação, na comparação da segunda com a primeira onda, cada vez mais a gente vê que esta preocupação ela vem descendo para o nível individual. Eu vou mostrar mais dados sobre isso, vou aprofundar, mas agora não são projeções, não são conceituações etéreas a respeito dos efeitos da crise na economia, por exemplo. Não. Já diz respeito, sim, aos efeitos individuais na vida das pessoas. Olhando um pouco os dados, impactos econômicos sociais que mais preocupam. Colapso no sistema de saúde e aumento do desemprego seguem de mãos dadas, praticamente indissociáveis e um pouco mais exacerbados nessa segunda onda em comparação à primeira. E aí o que eu estava dizendo ainda agora, se vocês observarem, olha só, aumento da pobreza mais que dobrou como uma preocupação latente, enquanto quebra das empresas diminuiu. A sensação que dá, e aí é claro que aqui eu vou me permitir uma reflexão do ponto de vista da minha opinião, a sensação que dá é que num primeiro momento, toda aquela balbúrdia, todo o barulho que os empresários fizeram um pouco na mídia e tal, as pessoas tiveram esse medo de que a economia ia quebrar totalmente, de que as empresas iam quebrar. E passado esse primeiro momento, a sensação é de que as empresas, de alguma forma, elas vão conseguir se organizar, ainda que à custa de enxugamentos, ainda que à custa de adaptações, ainda que à custa, eventualmente, de demissões. Mas as empresas vão sobreviver. E, por outro lado, o pobre é a base da pirâmide que vai pagar a conta desses ajustes, desses enxugamentos, dessas readequações. Por isso, esse contraponto aí do crescimento da percepção de que a pobreza vai aumentar, enquanto diminui a impressão de que as empresas vão quebrar. Alguns slides eu vou fazer essas quebras, tá? Não são todos, só quando tiver, de fato, alguma coisa interessante para comentar. As mulheres, elas tendem a ser mais sensíveis às questões ligadas à saúde, à eventual possibilidade de colapso. Elas se sensibilizam mais com esses aspectos da pandemia do que com as questões econômicas, comparativamente aos homens. Em termos de faixa etária, é interessante observar que os mais jovens, que teoricamente são os menos impactados pela doença, são os que a doença evolui de maneira menos grave, pelo que a gente ouve dizer por aí, eles são os mais preocupados com o colapso no sistema de saúde. E, por outro lado, são os menos preocupados com as questões econômicas mais gerais, mais globais, como recessão ou a estagnação propriamente da economia. Nível de informação. Acho que esse número está batendo bastante com o que a Márcia mostrou. Acho que na última onda lá do Ibope ela falou em 83%.
a gente está em 70%, mas a nossa escala é diferente. E então, 70% das pessoas se consideram bem informada, bastante bem informada sobre o coronavírus de forma geral, e ainda mais 82% sobre formas de se prevenir contra o coronavírus. E aí, essa pergunta é praticamente o coração do estudo na nossa concepção. É uma bateria de concordância que traz bastante coisa assim da cobertura da mídia, de percepção se o tema já é um tema que está saturando ou não, e por aí vai. Então, vocês vejam que 79% dizem que acham importante a mídia manter o destaque para as pessoas permanecerem alertas, e 75% gostam de se manter atualizados e veem ou leem tudo o que podem sobre o coronavírus. E ainda um pouco mais para baixo, quase 70% acredita que no Brasil o pior ainda está por vir. A gente está falando de aproximadamente 15 dias, 20 dias atrás, né? Não estávamos com os números como eles estão hoje. Lá embaixo vocês veem que já há em torno de 25% a 30% de pessoas que começam a demonstrar alguma saturação e algum desinteresse pelo tema. Mas ainda é 1 em cada 4, aproximadamente, nesse nível. Interessante notar que permanece a sensação ou a opinião ou o temor de mais contaminar alguém do que ser contaminado. Então, 70% tem, nos níveis mais altos da escala, medo de contaminar alguém próximo e 53% medo de ser contaminado. E pensando aí nas faixas etárias, um movimento importante da primeira onda para a segunda, os mais velhos, eles evoluíram no sentido de se darem conta do seu risco e passaram, nessa segunda onda, a ser o grupo etário com maior temor de serem contaminados. Agora, eles concentram 64%. Entre eles, 64% estão nos pontos mais altos da escala. Na onda anterior, apenas metade estava nos níveis 9 ou 10 da escala. Por região, um dado também interessante, lá no norte, onde parece que a situação mais complicada, enfim, os efeitos mais nefastos da sobrecarga do sistema chegaram antes, 70% já registrava 2 semanas atrás um medo nos níveis mais altos da escala de ser contaminado. E aí a proximidade dos casos. Em torno de 40% aproximadamente tem alguém ou eles próprios já foram contaminados, confirmados por teste. Então, vocês vejam que a gente se aproxima para quase metade da população, 1 em cada 2, conhecer alguém que já foi efetivamente, não só no nível da desconfiança, mas efetivamente contaminado pelo coronavírus. E 33% conhece alguém que morreu por causa da pandemia. Nessa nossa amostra, fazendo sempre aquela observação de que não é a população brasileira, é a população conectada. E aí o nosso próximo bloco, isolamento social, posições em relação a ele e comportamento efetivo. O conceito do isolamento social rigoroso é bem aceito, embora cumpri-lo seja uma outra história. A população está conseguindo evitar os encontros sociais, mas não deixa de ir às ruas. E o desemprego é uma ameaça que, pelo menos até o momento do nosso último campo,
se confirmou para poucos. A maioria conseguiu adaptar a sua atividade profissional à nova realidade. Então, vejam vocês que 36% dizem para nós que as medidas de isolamento dos governadores e prefeitos até então estavam rigorosas e adequadas. Se a gente somar com aqueles 35% da penúltima coluna ali, que diziam que as medidas eram brandas e precisavam ser mais rigorosas, a gente tem, então, 71% dos nossos entrevistados querendo e anuindo a medidas rigorosas. Apenas 2% é contra qualquer medida. E aí, em torno de 27% defendem algum nível de medida, mas tendem a preferir aquelas que sejam mais brandas. De novo, os jovens, de alguma forma, surpreendendo aí com o que nos revelam. Eles são o grupo etário que mais defendem um maior rigor no isolamento social. E aí chama atenção pelo fato de que eles são os mais frequentemente ainda flagrados em situações de aglomerações, festas clandestinas, eventos sociais que hoje em dia não são recomendáveis. Então, de novo, aquela nossa percepção de que conceitualmente as pessoas estão entendendo, mas existe um gap entre esse entendimento conceitual e o comportamento propriamente dito. Por região, mais uma vez, a gente vê aí que os efeitos da fase mais aguda no norte os levam a ter uma opinião de que é preciso maior rigor. Eles destoam, aqui no penúltimo bloco, eles destoam das demais regiões, afirmando que as medidas ainda são brandas e deveriam ser mais rigorosas. E aí, então, a gente tem uma bateria sobre medidas de prevenção, atitudes e comportamentos que as pessoas estão, de fato, adotando em suas vidas com relação à prevenção à Covid. Convidar pessoas para irem às suas casas, 90% não está convidando ninguém. Frequentar a casa de outras pessoas, 3 em cada 4 não está indo à casa de ninguém, pelo que elas declaram, pelo menos. Encontrar pessoas potencialmente assintomáticas. Aqui cabe um esclarecimento. Como é que eu vou saber quem é assintomático ou não? Na formulação lá da pergunta tinha uma explicação melhor. Pessoas jovens, crianças, enfim, aquelas que conceitualmente a gente tende a acreditar que sejam mais assintomáticas. Encontrar pessoas do grupo com idade superior a 60%, aí o patamar já é um pouco menor, mas ainda assim na casa de 70% tem evitado. Sair às ruas, 85% declara que tem evitado, mas às vezes sai para atividades essenciais. Então, aquele isolamento mais restrito, ele está sendo observado por apenas 10% do pessoal com quem a gente falou. E as questões de trabalho, a maior parte das pessoas, metade das pessoas conseguiu excepcionalmente passar a trabalhar de casa. E dos que não estão trabalhando, dos 15% que não estão trabalhando, 1/3 declaram que perderam o emprego após o início da crise. E aí um recorte interessante, as pessoas com faixa de renda mais baixa são os menos adaptáveis a essa situação do trabalho remoto. Quem ganha, por exemplo, até 2 salários mínimos, só 23% conseguiu se adaptar e passar a trabalhar excepcionalmente em casa. E aí essa é uma escadinha quase que perfeita mesmo, né? Conforme vai subindo os patamares de renda, essa possibilidade de adaptação vai aumentando. Padrões de consumo e percepções sobre as marcas. O medo do desabastecimento parece estar superado, os hábitos de compra voltaram ao normal,
a gente observou um movimento bastante brusco nesse sentido. Em março havia um medo mais latente de que pudesse faltar coisa no supermercado, já em abril não. As iniciativas solidárias das marcas estão ocupando o imaginário das pessoas, com boa perspectiva de mobilização e alguma perspectiva também de incremento no consumo dessas marcas. E as doações são as iniciativas mais lembradas, mas também é bastante lembrado ações em termos de pesquisa e desenvolvimento de insumos para a saúde e por aí vai. E o momento é de aproveitar os espaços midiáticos que nunca antes foram disponibilizados, entregando relevância e responsabilidade. É o nosso conselho. Então, perfil de consumo, perfil de compras. Vocês vejam que as bolinhas menores em laranja são aquelas pessoas que, de alguma forma, alteraram o seu perfil no começo da pandemia e permanecem alterados. Então, somam 12% que passou a comprar mais no começo da pandemia e continua comprando mais, ou no começo não, mas agora sim, por aí vai. 12% ainda estão com os seus hábitos de consumo alterados, enquanto o restante da população não. Na primeira onda, a gente observava que 36% haviam declarado que os seus hábitos tinham mudado no sentido de estocar itens, comprar com mais frequência ou em maior quantidade. E ao lado, as categorias onde as pessoas estão comprando mais. Nessa onda a gente dá menos destaque para isso, porque de fato, como diminuiu a base dos que estão comprando mais, então é menos importante saber de quais categorias eles compram mais. Lembrança espontânea de ações de solidariedade conduzidas pelas marcas. 61% lembrava-se de alguma coisa ali na terceira semana de abril. O nosso campo acabou, talvez, no dia que o Jornal Nacional começou a dedicar um bloco ou parte de um bloco para as ações de solidariedade e, enfim, de modo inédito, começou a mencionar marcas no noticiário. Então, este número ainda não foi impactado, ainda não tinha sido impactado por essa abertura editorial no Jornal Nacional. E aí, dessas ações, 68% doações em geral, doações para a população, dinheiro, kits de higiene, mantimentos. 31% a gente chamou aí de ações gerais, e aí entra coisas bastante variadas mesmo, por exemplo, empresas que anunciam que não vão demitir durante a pandemia, empresas que dão vouchers com desconto para as pessoas consumirem alguma coisa no pós-pandemia, lives de entretenimento estão aqui também, patrocínio a essas lives. Depois, pesquisa e produção de insumos, as empresas que passaram a produzir alguma coisa que pudesse ser insumo no combate à pandemia. E depois, ações relacionadas a hospitais e saúde pública. Então, doações de equipamentos de segurança, doações de respiradores, ajuda financeira para a construção de hospitais de campanha, tudo nesse sentido. E aí, as marcas mais lembradas são essas. 1/3 das pessoas lembrava do Itaú, 1/4 das pessoas de Ambev, e depois essas outras marcas que vocês veem já num patamar mais modesto aí em termos de menções. Aí a gente faz esse cruzamento entre a lembrança e a natureza da doação. O Itaú aparece bem praticamente em todos os segmentos, e a Ambev surge ali na pesquisa e produção de insumos, creio eu que por conta daquela mega produção de álcool em gel para doação. Depois a gente vai compartilhar esse material também, então eu estou passando aqui um pouco mais ligeiro, mas depois vocês vão ter tudo isso em detalhes, tá bom? E aí, por fim, a gente perguntava
se o fato de lembrarem de alguma dessas ações impactava positivamente na imagem da marca e depois se poderia impactar na procura de produtos ou em passar a consumir ou ser cliente daquela marca. No impacto positivo da marca, sim, de modo mais evidente, e no impacto na procura pelo produto ou enfim, para se tornar cliente, aí já de modo menos intenso. Claro, porque as pessoas levam em conta 1000 outras variáveis, né? Talvez não seja assim da noite para o dia que eu vou me tornar um cliente do Itaú, não é assim. Eu também dificilmente vou conseguir me tornar um cliente da Vale, a menos que eu passe a atuar com mineração. Então, claro que aí já tem outras variáveis que eles levam em conta, mas o recado final é: as pessoas, sim, estão lembrando das ações, isso impacta positivamente na marca e há uma predisposição, desde que outras coisas concordem para isto, a consumir essas marcas que estão tomando posição e fazendo a diferença de algum modo na tentativa da gente amenizar os efeitos da crise. O que eu tinha para falar era isso. Estão meus contatos aí, vocês fiquem à vontade. Vou abrir agora, acho que para perguntas, não é isso, Luzia? E de antemão, já queria dizer para vocês que, terminando aqui a minha fala, eu vou ter que sair do grupo, porque eu já tinha marcado um outro compromisso, mas vocês podem me enviar perguntas também a posteriori no meu e-mail, enfim, somos todos colegas e eu vou ter muito prazer em compartilhar com vocês o que eu puder do nosso trabalho. Então, temos perguntas? Obrigada, Zilda, pelas palavras simpáticas. Estamos aí todos juntos. Temos algum esclarecimento, alguma questão que vocês queiram direcionar ao Ricardo? Não sei se a Márcia está ouvindo ainda, se ela quer aproveitar para discutir mais um pouco. Tem uma pergunta da Rafaela. Luzia, tem uma pergunta da Rafaela Nunes aí. Eu estou olhando o chat aqui, Luzia. Posso responder a Rafaela já? Eu pulei, não tinha visto a da Rafaela. Então, dá uma olhada aí, Ricardo. Você se maneja aí. Beleza. Sim. Você só me diz o momento de parar. Rafaela, é o seguinte. A gente observa que na nossa amostra, aquela divisão de AB um pouco mais sobre-representada, que a Márcia já havia mostrado, também se faz presente. Então, tem um predomínio maior de AB, e aí também uma representatividade importante de C, e, de fato, pouca gente de DE. Mas, ainda assim, você vê que a gente tem em algumas informações, a gente tem o recorte por faixa salarial de até 2 salários, então a gente tinha a possibilidade de ler informações para essa base da pirâmide, embora a gente saiba que ela está subrepresentada se considerada a população brasileira. A Poena fez outra pergunta. O Donato antes. Agora talvez eu me perca aqui, porque está correndo meio rápido. Eu acho que a próxima pergunta foi a do Donato, se eu não me engano. Ricardo, se você puder ler a pergunta também. Tá, eu vou ler. Assim a gente fica com a gravação também completinha, né? Tá bom. A Rafaela havia perguntado qual é a distribuição por classe social da nossa amostra, foi o que eu já respondi. O Donato pergunta qual sua expectativa do retorno da pesquisa face-to-face. Acompanho a relatora, eu acho que é o que a Márcia disse.
tomara que volte. Tem pesquisas em que é fundamental para um bom resultado, para uma boa resposta. Não acho que vai ser breve. As pessoas elas tendem a ser mais refratárias nesse contato pessoal, e os próprios entrevistadores também. A gente tem um senso de que é momento de preservá-los, sempre quando possível. Eu acho que vai voltar quando as atividades sociais, enfim, a sociedade, de um modo geral, também já se sentir segura e confortável para voltar. Tá bom? Depois, a Poena. Qual o principal desafio metodológico observado nesses estudos online? Desafio metodológico, em primeiro lugar, eu acho que quando você tem um painel, você não tem muito controle sobre quem responde, você pode acabar tendo alguma sobrecarga em alguns espectros da população, em alguns estratos da população, que depois você vai ter que ter um cuidado para não pesar a mão. No caso dessas pesquisas em relação ao corona, elas envelhecem muito rápido, ainda mais neste momento que estamos chegando no pico da pandemia. Alguns dizem que já chegamos, outros dizem que estamos chegando. Eu fiz várias observações nesse sentido. A nossa pesquisa de 2 semanas atrás, ela já pode ser em alguns aspectos velha, já pode ter sido superada pela imposição de novas realidades. Então, eu acho que esses são os principais desafios, e também o gap entre o declarado versus o comportamento real, né? A gente está observando isso e a gente faz sempre observações nesse sentido. Tem o politicamente correto e tem o que as pessoas fazem de fato. Qual é a distância entre um e outro? É difícil de medir, mas a gente procura abordagens indiretas, procura formular as perguntas tentando cercar de várias formas para diminuir os efeitos disso. É isso, acho que por enquanto nenhuma pergunta a mais. Não, tem sim. Havia perguntas sobre consumo de lazer, viagens. Sim, a gente fez uma pergunta nesse sentido, só que a gente não mostrou aqui, porque eu acho que a gente não fez bem feita. Sendo bem franco, estamos aqui entre colegas. A gente quis estimular as pessoas a falarem de atividades mais culturais e tal, atividades pagas. A ideia era ter um insight sobre o que poderia ser mais rapidamente retomado do ponto de vista econômico no campo da cultura, do lazer e tudo mais. E uma enxurrada de gente foi no Outros, falando de atividades de outra natureza. Ir à praia, correr no parque, rever meus pais, rever família, familiares. Então, a gente precisa repensar o jeito de perguntar isso. Tem outra pergunta aqui. Como elas foram convocadas a participar da pesquisa? A demanda tem um painel bastante robusto para pesquisas online e a gente utilizou esse painel. Tá bom? Na apresentação, a informação que teve um aumento de pessoas trabalhando como home office. Você acredita que este quadro irá permanecer ou não? Sensibilidade minha, do nosso campo para cá, houve um movimento de aumento no trânsito e tal, nos níveis de congestionamento. A gente ouve falar aqui e ali. Então, talvez nesse nosso próximo campo a gente já note, sim, que algumas pessoas que estavam em home office voltaram a trabalhar nos escritórios. Tem acontecido também muita jornada intercalada, vai um dia, não vai o outro. A gente vai ter uma medida mais assertiva daqui a pouco no próximo campo. Mas a minha sensibilidade é de que sim, talvez o número já seja menor hoje. Ricardo, serão realizadas novas ondas? Quantas estão previstas? Em qual periodicidade? A gente
consensuou fazer uma vez por mês. A Demanda é uma empresa com uma estrutura de atendimento de operações enxuta. A gente tem outros projetos em andamento que não podem parar, graças a Deus. Então, é o que a gente dá conta de fazer. Então, estamos fazendo uma onda por mês e a gente não tem muito certo não até quando vai. Acho que também a nossa intenção é acompanhar um pouco a evolução da crise para saber até quando vai ser necessária a informação. Acho que não tem mais perguntas aqui. Luzia, Cíntia. A Luzia está falando, mas acho que está com o microfone fechado. Abri. Não, é que eu te perguntei se vocês ficaram surpreendidos com algum dado desse estudo. Por exemplo, se algum resultado que vocês levantaram foi absolutamente surpreendente para vocês em termos de coleta, vocês não esperavam encontrar aquilo. Olha, Luzia, eu vou te dizer que, particularmente, eu fiquei surpreso com o quão próximo a doença já estava das pessoas lá em fim de abril. Uhum. Isso me surpreendeu. 33% das pessoas conhecem alguém que morreu pela doença. Uhum. E aí já não é mais um dado onde possa haver um gap entre o declarado versus o comportamento real. Né? De fato, é uma aferição que eu entendo que seja mais próxima da realidade. Esse dado me surpreendeu bastante. Por outro lado, também, e aí é uma surpresa já mais no sentido positivo, como de um mês para o outro, se dissipou o medo do desabastecimento. Eu lembro que em março eu cheguei a fazer uma compra de supermercado que eu acho que eu nunca tinha feito na vida, porque eu pensei, meu Deus do céu, agora eu vou ficar em casa. Isso foi acho que no primeiro dia depois que eu comecei a fazer home office. Eu falei, eu vou ficar em casa, eu não sei o que vai ser. Estava todo mundo um pouco nessa vibe. E aí 40% das pessoas sim disseram que estavam comprando fora do normal, do seu normal. E de um mês para o outro, as cadeias produtivas todas, enfim, o sistema de abastecimento no Brasil, que é um país enorme e tão desigual, se mostraram efetivos a ponto de praticamente esse medo se dissipar. Acho que isso é muito saudável, muito bacana de ter acontecido. Então, acho que eu destacaria principalmente essas duas coisas. Tá bom. Tá certo. A gente super agradece assim, a disposição de vocês de compartilharem esses resultados. Eu sei que são resultados que já foram para a mídia, mas o grande objetivo aqui nosso é esse, que as pessoas refletiram nas perguntas mesmo, né? Essa questão mais metodológica, assim, além de ver os dados mesmo, a gente quer entender, a gente como indústria, como estamos sobrevivendo, né? Ok. Muito obrigado a vocês também e boa continuidade nessa tarde aí. Eu fico à disposição. Tá bom, super obrigada. Tchau, gente. Obrigada, viu, Ricardo? Obrigado, Cíntia. Tchau.